Fala galera aqui do Liga Futebol, eu me chamo Charles e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui do quadro Passou pelo seu time. E dessa vez o escolhido foi o Atlético Paranaense. O Furacão, que em toda a sua história teve a passagem aí de grandes jogadores, né? Também foram revelados bastante jogadores aqui pelo Atlético Paranaense, né? E alguns jogadores aí tiveram uma passagem apagada, né, pelo Atlético, outros aí uma passagem até longa, mas que talvez você não se lembre. Vale lembrar que o intuito desse quadro aqui é basicamente para torcedores também de outros clubes, né, que não conhecem ou não estão tão ligados assim naquele determinado clube, e aí às vezes não sabe, né, que aquele jogador passou ali pelo clube, tá? Claro que a maioria dos torcedores desse clube que nós sempre falamos, né, nesse caso aqui o Atlético Paranaense, deve lembrar, vai lembrar. Outros até podem não estar lembrados ou até mesmo não sabia, beleza? Então por isso que a gente faz esse quadro aqui, tá? Então vamos começar aqui, né, com o Adriano, né, o Adriano Imperador, que teve a passagem curta pelo Atlético Paranaense, né, lá em 2014. Ele chegou até jogar na Copa Libertadores ainda quando o Atlético estava disputando a Libertadores em 2014, né? E o Adriano teve uma passagem um pouquinho apagada, mas foi o último clube aí, né, do Brasil que o Adriano Imperador jogou, tá? Depois disso ele foi para o Miami e encerrou sua carreira por lá, tá? Outro jogador que teve uma passagem também breve pelo Atlético Paranaense foi o zagueiro Durval, né? E uma curiosidade, o Durval jogou a final da Libertadores, né, no qual o Atlético Paranaense jogou contra o São Paulo em 2005 e acabou fazendo gol contra naquele jogo lá no Beira-Rio, né, no primeiro jogo a mando do Atlético Paranaense. Então o Durval aí zagueirão do Santos, do Sport, teve essa passagem aí breve pelo Atlético Paranaense. Outro jogador também que esteve, né, no Atlético Paranaense e particularmente nessa mesma final de 2005 da Libertadores foi o Aloysio Chulapa, né? Ele que é bastante conhecido aí por ter jogado no Flamengo, no São Paulo. O Aloysio também jogou no Paris Saint-Germain, né? Ele teve uma passagem também curta pelo Atlético Paranaense lá em 2005, né? Ele acabou depois indo para o São Paulo no mesmo ano, até jogando no Mundial de Clubes daquele ano, mas ele teve uma passagem aí breve pelo Atlético Paranaense lá no ano de 2005, tá? Outro jogador também que teve uma passagem pelo Atlético Paranaense foi o Jorge Henrique, né? O Jorge Henrique do Corinthians, do Botafogo, do Internacional, né? Vários clubes também do Brasil. O Jorge Henrique passou pelo Atlético Paranaense lá em 2005 e ficou até 2006, né? Ele, na verdade, ele veio do Náutico para o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense não foi muito bem, foi emprestado aí para vários outros clubes, né? E depois ele acabou encerrando o contrato com o Atlético Paranaense, mas passou aí pelo Furacão, tá? Outro jogador também que teve uma passagem pelo Atlético Paranaense foi o Christian, né? O Christian volante, que jogou no Corinthians, no Flamengo, no Fenerbahçe. O Christian passou lá em 2005, né, e ficou até 2007 no Furacão. O Ramon Menezes, né, também bastante conhecido, aí, jogador muito bom, né, jogou no Vasco, no Vitória, em vários outros clubes. O Ramon teve uma passagem pelo Furacão de 2007 até 2008, tá? Então, mais um jogador aí de renome que passou pelo Atlético. Mais um jogador aí que passou pelo Furacão foi o William Bigode, né? Que na época que passou pelo Atlético não era conhecido como William Bigode, era conhecido apenas como William, né? Ele ficou no Furacão de 2006 até 2010, tá? O William que passou aí por vários clubes do Brasil, como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, atualmente agora está no Fluminense, teve essa passagem aí pelo Atlético, tá? Mais outro jogador também que passou pelo Atlético e dessa vez foi formado, né, pelo Atlético Paranaense foi o Alexandro, né, o lateral à esquerda da seleção brasileira. O Alexandro que ficou no Furacão aí de 2005 até 2010, né? Depois ele vai para o Santos, aí depois vai para fora do país. Muitas pessoas até pensam que ele veio do Santos, mas não, ele veio do Atlético Paranaense, foi formado pelo Furacão. Então aí mais um jogador conhecido aí que passou pelo Atlético Paranaense, tá? Outro jogador também que teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, uma passagem curta, foi o Rafael Moura, né? O He-Man. Ele que passou lá de 2008 até 2009 no Atlético, tá? Rafael Moura aí também com passagens por grandes clubes do Brasil, como Corinthians, Inter, o Goiás, né? E entre outros clubes também, tá? O Botafogo. O Rafael Moura teve essa passagem aí pelo Furacão, tá? Outro jogador também que teve uma passagem pelo Furacão foi o Everton, né? O Everton que atualmente joga no Cuiabá, né? Ele que jogou já pelo Flamengo, pelo São Paulo, estava no Grêmio,
né? O Everton aí teve uma passagem lá em 2013, né? Quando o Furacão ressurgiu novamente, né? Após ter sido rebaixado na Série B. O Furacão em 2013 voltou, né, para a Série A, jogou muito bem a Série A, foi terceiro colocado e além disso foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então o Everton fazia parte desse elenco também. Outro jogador que também fez parte desse elenco de 2013 aí, né, foi o Marco Antônio. Marco Antônio, muitos até podem não lembrar dele, mas era um meio campo muito bom, tá? Foi formado pelo São Paulo, depois ele passou aí por outros clubes do Brasil como Náutico, Sport, Grêmio, Portuguesa, e ele teve uma passagem aí pelo Atlético Paranaense lá em 2013, tá? E para finalizarmos aqui esse nosso quadro com o Atlético Paranaense, né, tivemos aí também a passagem do Guilherme Arana, tá? Ele que passou lá em 2015 pelo Atlético Paranaense, né, veio, né, emprestado aí pelo Corinthians, e o Arana passou aí curto prazo, curto tempo, mas teve essa passagem pelo Furacão, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Lembrando que esse vídeo, o quadro passou pelo seu time, não significa jogadores que foram craques no time, que comeram a bola nesse determinado clube, tá? São apenas jogadores que passaram pelo time, jogadores que não tiveram tanta uma passagem tão longa, ou até mesmo tiveram passagens apagadas, né? Que talvez aí alguns torcedores de fora do clube não lembrem, ou até mesmo torcedores que torcem para o clube não vai lembrar, né? Então o quadro se trata basicamente disso, tá? Então eu quero que você deixe aqui nos comentários abaixo quem foi que faltou aí nesse time do Atlético Paranaense, tá? Quem passou aí que você lembra que teve uma passagem apagada, que é conhecido, né? Jogador conhecido aí, tá? Deixa o like se você gostou desse vídeo, tá? Ativa o sininho para não perder os nossos conteúdos. Se inscreva aqui no nosso canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.